E foi publicado o tão esperado edital do concurso do CNU, e uma coisa que eu sei que está acontecendo nesse exato momento é que a maioria dos estudantes estão completamente perdidos, sem saber como estudar para essa prova. Mas você que chegou aqui nesse vídeo, acabou, porque eu vou te passar uma estratégia completa para você conquistar uma dessas vagas. Fala, estudante, que é o professor Alessandro, mestre da aprovação. Já fui aprovado em 11 concursos públicos, tenho centenas de alunos aprovados e a minha missão hoje aqui é ajudar você a conquistar uma dessas vagas. Esse vídeo é focado para aqueles estudantes que vão se preparar para os blocos 1 a 7, que são os blocos de nível superior, e depois vai ter um outro vídeo focado no bloco de nível médio. Mas antes da gente começar, faça algo que é muito importante, que é curtir esse vídeo, compartilhar e, é claro, se inscrever nesse canal, porque ter esse feedback de vocês é muito importante. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. Então, vamos lá, né? Ansioso para você ter uma estratégia completa para conquistar uma dessas vagas no CNU? E isso é fundamental, pessoal. Antes de você montar o teu plano, né, você precisa ter uma estratégia. E é claro, pessoal, não adianta só sentar a bunda na cadeira e estudar. Se você sentar e estudar de qualquer jeito, não vai adiantar. Você precisa, né, sempre de uma estratégia, de um método para conseguir realmente ter o máximo aproveitamento durante o seu estudo, que é o que eu vou passar nesse vídeo para você hoje. Pausa bem rápida nesse vídeo para fazer um convite muito especial para você. Eu sei que a prova do CNU já está aí, o tempo é pouco, tem muitas matérias para serem estudadas, você está aí desesperado, mas calma. Além da estratégia, você precisa de um método e é o que eu vou te ensinar na jornada Dessa Vez Eu Passo. É evento online gratuito, onde eu vou te ensinar como conquistar mais rápida essa aprovação. Então, clica no link na descrição desse vídeo e faça sua inscrição agora. Então vamos lá, entrando aqui agora no modo aula, já estou aqui com a minha tela e eu vou utilizar como exemplo aqui a tabela, né, as informações do bloco 7, mas o que eu passar aqui para você vai servir para qualquer um dos blocos de 1 a 7, porque a estrutura da prova é exatamente a mesma e eu vou te ensinar a como adaptar a estratégia que eu estou passando aqui ao bloco que você vai fazer. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente começa analisando essa parte aqui que a gente fala da estrutura da prova. Você precisa saber como que vai ser a sua prova para a gente poder definir essa estratégia. Então vamos parar para prestar atenção aqui em como que vai ser a estrutura dessa prova. Deixa eu pegar a canetinha. Então aqui, ó, primeira coisa, a prova é dividida em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e também tem a prova discursiva. Mas na prova objetiva, conhecimentos gerais, 20 questões, conhecimentos objetivos, 50 questões. Só que o mais importante aqui é que não só a quantidade de questões aumenta, mas também o peso muda, porque o peso da prova de conhecimentos gerais é 0,25 e o peso da prova de conhecimento específico é 0,55. Não sei se você reparou, mas é como se aqui essa conhecimentos gerais tivesse o peso 1 e a conhecimentos específicos tivesse o peso 2, tá ok? É mais do que o dobro, é um pouquinho mais do que o dobro. No total, a prova de conhecimentos gerais vai valer 25 pontos, a de conhecimentos específicos 55 pontos, como eu falei, quase o dobro, na verdade é mais um pouquinho que o dobro, totalizando aqui na nossa prova 80 pontos. Depois é somar com uns 20 pontos da prova discursiva, fechando aqui a nota total de 100. Isso aqui é muito importante você entender, porque a nossa estratégia vai partir disso aqui e de outra questão muito importante na prova. Outro ponto aqui, vamos analisar essa parte aqui das regras. Será eliminado o candidato que tiver aproveitamento inferior a 40%, ou seja, o seu mínimo aqui é fazer 40 pontos. Mas a mentalidade do estudante de alto desempenho, é claro, é conseguir fazer o máximo de pontos e não simplesmente focar no mínimo. E também será eliminado quem tirar nota 0 na prova discursiva. Agora, uma coisa que é importante para a sua estratégia também é a gente entender como que vai ser essa prova discursiva. E eu trouxe aqui as regrinhas. Ó. A avaliação da questão dissertativa, primeiro ponto, pessoal, ela será uma questão dissertativa, não é uma redação de 30 linhas com introdução, desenvolvimento, conclusão, não. A questão, o que é o ponto, né, positivo? Que é uma pergunta. É uma pergunta aberta sobre um tema, que ele vai falar aqui, ó. Avaliação da questão dissertativa, cujo número de linhas esperado será explicado no seu enunciado. Isso vai de acordo, inclusive, por que eles deixaram aberto, vai de acordo com cada bloco temático.
Tem alguns blocos, né, que a prova vai ser mais puxada. Agora, essa aqui, o que acontece? Vai ter lá 10 linhas para responder, 20 linhas para responder, uma única questão. E a questão, o foco sempre é mais na parte do conteúdo do que da estrutura. Quando você tem uma redação dissertativa, você tem que pensar na estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Aqui não. Aqui você tem que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, na teoria, no conteúdo, que é o conteúdo da parte de conhecimentos específicos, e isso vai influenciar na nossa estratégia. E que é 50% da nota. E os outros 50% é o uso do idioma. Claro, aí é a parte do português, né? Que você tem que mandar ver aí, não pode ter esses erros, tem que ter coesão, coerência, ou seja, a pessoa, o examinador tem que entender o que você escreveu, não basta só você entender. Então, por que é importante analisar isso aqui? Porque essa parte, quando a gente fala que é uma questão, você não precisa fazer nenhum estudo complementar, muito menos se preocupar, né, em estrutura. É responder, pessoal. Pode ter um parágrafo, 2 parágrafos, aqui não vai importar. O importante é você acertar o conteúdo e não errar aqui na parte do uso do idioma, né, ou seja, do português, que é muito importante. E esse conteúdo está aqui, ó. É o conteúdo da parte de conhecimentos específicos que foi dividido aqui nos eixos temáticos. E aqui vem uma dúvida que muita gente está perguntando aí, né? Está com essa dúvida. É o seguinte: mas professor, na minha prova vai cair um dos eixos temáticos? Não. Repara que aqui a gente tem um sinal de mais, né? Ou seja, na sua prova vai cair todos os eixos temáticos. A prova, pessoal, de acordo com o bloco, ela é igual. Ela é igual para qualquer cargo que você vai fazer dentro do bloco. Vai ser a mesma prova. O que vai mudar, que aí entra na parte da estratégia também, é essa tabela do anexo 5 aqui, que diz respeito aos pesos, né? Porque o peso varia de acordo com o órgão, cargo e especialidade. Se você prestar atenção nessa coluna aqui, que a gente tem os eixos temáticos, os 5 eixos temáticos, no qual é dividido a parte de conhecimentos específicos. E o que você precisa prestar atenção é que, dependendo do cargo, o peso dos eixos temáticos muda completamente. Mesmo que você vai fazer para um cargo muito parecido. Vamos analisar aqui. Digamos que você escolheu fazer o cargo de analista técnico administrativo, que é qualquer área de formação. Professor, eu vou fazer todos de qualquer área de formação. Beleza, você pode fazer esse aqui no AGU, você pode fazer esse aqui no MDIC, você pode fazer esse aqui, né, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, você pode fazer esse cargo aqui na Previc. Combinado? Só que repare que, por exemplo, no MDIC, eles têm peso 2 cada eixo. Muito parecido, né? Assim, totalmente parecido. Agora, no cargo da AGU, o peso muda completamente. Então, vamos pegar como exemplo aqui esse cargo de analista técnico administrativo da AGU. Olha aqui os pesos. Preste atenção que no eixo temático 2, ele tem peso 3, e o eixo temático 5 tem um peso de apenas 1. Prestou aqui? Como que é diferente? Então, você tem que analisar isso aqui para definir a tua estratégia, e eu vou dar exemplos aqui para você, fica tranquilo que a gente vai destrinchar isso aqui. Então, a sua tarefa número 1 é o seguinte: você precisa escolher um cargo, gente. Isso é o que a gente chama de foco. Foco é igual a 1. Você vai escolher um para estudar. Claro que você pode fazer, né? Você deve fazer, se inscrever em todos que você puder, de acordo com a especialidade e tudo. Mas, para montar o teu planejamento de estudo, você vai focar em um. Então, vamos utilizar como exemplo que você falou: professor, eu vou focar nesse da AGU. Ok? Claro que aí você tem que analisar, né, número de vagas, na tua região você vai ter, enfim, é isso que você tem que analisar. Mas depois que você escolheu, você vai focar nesse, que é a partir desse que a gente vai montar a sua estratégia de estudo. Feito isso, eu vou te passar outra tarefa aqui que é muito importante, que é você vai baixar essa planilha, que é a planilha de estudos de alto desempenho. Está no link na descrição desse vídeo, você baixa ela gratuitamente. Nessa planilha, vamos começar aqui por essa aba Plano de Estudo. Nessa aba Plano de Estudos é onde a gente vai organizar aqui a tua rotina semanal e onde você vai listar aqui as matérias a serem estudadas. E aí, que eu vou te explicar aqui as matérias que você vai estudar. E agora nós vamos para essa parte que tem o edital. Nessa parte aqui, tem pessoas que estão fazendo uma relação que é errada, que é o seguinte: eles estão relacionando cada eixo temático como se fosse uma matéria.
E não é, pessoal. Esse concurso tem muitas matérias para você estudar. Só na parte de conhecimentos gerais, a gente já tem aqui, ó, que eu já destaquei, 6 matérias a serem estudadas. Mas na parte de conhecimentos específicos, cada eixo temático é composto de diferentes matérias. Tá vendo que eu coloquei aqui de cores diferentes? Então, por exemplo, no eixo temático 1, a gente tem aqui a matéria de vermelho, que é a administração geral. Aqui eu tenho gestão de pessoas, que está em azul, e eu tenho aqui gestão de projetos, que está em verde. No eixo temático 2, eu tenho gestão de riscos, que é uma matéria, inovação e administração de recursos materiais. E isso acontece com todos os eixos. Então é importante que você, de acordo com o seu bloco, você analise os eixos temáticos e faça essa separação das matérias. Uma importante coisa para você, orientação para você aqui também, é entender que a matéria não corresponde aqui ao número, tá? Por exemplo, um é uma matéria, o tópico 2 é outra matéria, não. Há matérias que tem um tópico, há matérias que tem 5 tópicos, há matérias que tem vários tópicos. Essa matéria aqui que é comunicação, ela vai do tópico 4 até o tópico 12. Então é claro que, como você vai fazer para um eixo temático ali, por um bloco, na verdade, que tem a ver com conhecimentos que você prévios que você já tem, muitas vezes que você já estudou para concurso, você vai conseguir fazer esses ajustes aqui. Inclusive, se no teu curso preparatório eles dividirem por eixos temáticos, não faça isso, tá? Você precisa fazer essa divisão do jeito que eu estou te dizendo aqui, porque isso vai impactar a nossa estratégia. Ou seja, se eu fosse estudar para esse bloco 7, eu teria aqui 20 matérias para estudar. Gente, são 20 matérias. É muita coisa. Como eu disse, eu estou brincando que é uma prova de nível de auditor nesse bloco aqui com salário de analista. Claro que tem alguns blocos que tem, né, o salário de auditor mesmo, como é o caso do próprio auditor fiscal do trabalho. Mas esse é o primeiro ponto, ok? Feito isso, você vai fazer outra questão aqui que é fundamental, que é o seguinte. Você vai vir nessa aba aqui de gerenciamento, e nessa aba de gerenciamento, você vai organizar o teu edital. Você vai montar o que a gente chama de edital esquematizado. Aqui você vai colocar o nome da matéria. Vamos pegar o exemplo aqui. Digamos que aqui eu tenho gestão documental, essa matéria que eu separei aqui. Beleza, então você coloca. E aqui você vai colocar os tópicos relacionados à gestão documental. Ok? Então você vai fazer isso para cada uma dessas tabelas que tem aqui, para você organizar tudo que você precisa estudar. Porque fazer essa organização vai te ajudar, para você que já está estudando, inclusive, a saber o que você já estudou e o que você precisa estudar de acordo com as prioridades que eu vou te passar. E para você que está começando do zero, para você ter controle também de tudo que você vai estudar. Então isso aqui é muito importante para a gente saber o nosso passado e também controlar o que a gente vai fazer daqui para frente. Ter organização, pessoal, planejamento é fundamental para você realmente conquistar a sua aprovação. Feito isso, agora eu vou começar orientando você que já está estudando. Você que já está estudando, daqui a pouquinho eu vou orientar quem está começando do zero. Você vai fazer o seguinte: qual o primeiro passo no nosso planejamento de estudos? É analisar, você vai pegar essas matérias aqui e coloca um X do lado aqui, ó, das matérias que você já estudou. Digamos que você já está estudando aí para a área administrativa e você fala assim: professor, eu já estudei administração geral, já estudei gestão de pessoas, já estudei recursos materiais. Faltam só as outras, né? Falta pouca coisa a partir de agora, não é verdade? Mas vamos lá, você precisa marcar o que você já estudou, ok? E até na parte do conteúdo também, às vezes, dentro de uma matéria, ela tem 10 tópicos e tem 5 que você já estudou e tem 5 que você não estudou. Então, você vai fazer essa marcação aqui. Tá vendo como é importante ter essa planilha? Fundamental para você. Feito isso, o que você vai fazer? Todas as matérias que você já estudou, você vai encaixar na tua semana com 1 hora. É sério, é 1 hora para você ficar revisando aquela matéria e resolvendo questões. Por quê? Porque nós temos muito conteúdo para estudar. E agora a gente vai trabalhar no que é mais importante. Então, matéria já estudada, 1 hora no planejamento, revisar e fazer questões. Matérias que você está estudando pela metade, vamos analisar aqui o que é prioridade e o que não é. Beleza? Porque para definir as prioridades, o que a gente vai fazer? Que é saber exatamente quais são as matérias, né, que você vai encaixar nesses horários que estão vagos na semana. Você vai precisar olhar e analisar essa tabela aqui. Porque nessa tabela você tem que definir as tuas prioridades. E aí vai de acordo com o peso. Eu vou dar 2 exemplos aqui, que é o que as duas situações que nós temos, que são aqueles cargos que têm pesos diferentes e aqueles cargos, como exemplo desse aqui, ó, que tem todos os pesos iguais. Vamos começar pelos pesos diferentes. Se eu sei que o eixo temático 2
tem um peso 3, a minha prioridade agora é fechar o eixo temático 3. Então, meu eixo temático 3, vamos fazer algo bem passo a passo aqui para você. Vamos lá no eixo temático 3. O eixo temático 3 é políticas públicas e estatística. E aí você não estudou nenhuma dessas duas. Prioridade, estudar essas duas. A prioridade agora é fechar essas duas. Então, nos teus horários semanais aqui, você vai encaixar só essas duas matérias e vai mandar ver e fechar as duas. Então, prioridade número 1, fechar as matérias do eixo temático que tem o maior peso, ok? Depois, Alessandro, fechei, e eu já estava estudando, então eu já estava revisando ali, fazendo questões das matérias, e fechei já. Toda matéria que você fechar a partir de agora, você vai deixar igual as que você já estava estudando. Você vai reduzir para 1 hora na semana, vai ficar resolvendo questões ali, fazendo mais revisões, e vai encaixar as matérias novas. E agora a gente precisa definir o que é prioridade número 2. A prioridade número 2, vamos aqui para a tabela, vai depender. Porque se você tem aqui, no seu eixo temático, tem eixos temáticos, vamos pegar esse aqui. Olha isso aqui, gente. Esse eixo temático para esse cargo aqui, de contador, claro que é hoje que tem contabilidade, né? Tem aqui peso 5. Cara, você tem que pontuar aqui. Se você não pontuar bem aqui, não adianta pontuar bem nos outros. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Se você estudar tudo de forma igual, você não vai conseguir a aprovação. Porque tudo depende do eixo temático que você vai fazer, que é prioridade para você. Então, olha isso aqui. Para quem é arquivista, olha a prioridade desse eixo aqui, do eixo temático 5, pontuação 4. Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui mesmo do contador. A prioridade dele é fechar o eixo temático 5. Enquanto você não fechar o eixo temático 5, não adianta para os outros. Não adianta, porque aqui você tem uma pontuação maior. Agora, fechou o eixo temático 5, eu tenho prioridade 2, que é o eixo temático aqui, 2. Beleza? Manda ver nele. E depois você pega os eixos temáticos que têm peso igual. Nesses eixos temáticos que têm peso igual, eu vou te dar uma orientação aqui importante, que é o seguinte, que vale também para essa galera que vai estudar para os cargos que têm os eixos temáticos todos iguais. E aí, Alessandro, é tudo igual. O que eu faço? Vou estudar tudo de uma vez? Não. Você vai estudar, quando os eixos temáticos forem iguais, você separa uma matéria de cada eixo. E é claro que isso não quer dizer que você vai dar conta de estudar 5 matérias na semana, depende da sua carga horária que tem. Mas você pode estudar 2, depois estudar aqui mais 2 e fechar uma. E aí depois você volta fechando mais uma aqui de cada. Porque nesse caso aqui você tem que ter... O que eles querem com isso aqui? Que você tenha uma visão ampla. Você saiba um pouco de cada uma das matérias. Quando é assim, não. Eles querem que eu saiba muito sobre o eixo temático 5, sobre o eixo temático 4. Aqui eu tenho que ser um especialista no eixo temático 4, porque tem a ver com a área de formação. Então é isso que eles querem. Na verdade, pessoal, essa prova de CNU é igual a qualquer outra prova. A diferença aqui, vai ser tudo de uma vez. Então você precisa definir isso. Então, recapitulando, que talvez essa parte aqui seja mais confusa para você. A gente tem 2 estratégias. A estratégia de ir de acordo com a prioridade do eixo. Então, eixo número 1, o mais importante, foco nele. Depois, o segundo mais importante. E depois os outros. Agora, depois que fechar o eixo mais importante, você se deparar, vamos pegar esse caso aqui do analista administrativo. Eu fechei o eixo mais importante, que é esse aqui, tinha peso 3, você já fechou, zerou. E agora? Bom, agora eu tenho o eixo temático 1, o eixo temático 3, o eixo temático 4 com mesmo peso. O que eu faço? Uma matéria desse e uma matéria desse. Qual matéria, professor? Não dá para saber. Não dá para saber o que é mais importante dentro de cada eixo, tá? O que eu aconselharia você? Focar nas matérias que talvez você tenha mais facilidade. Porque tem matéria que você não estudou, mas tem matéria que você tem mais facilidade. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você tem que fechar o eixo temático 3. E o eixo temático 3 você vai ter que escolher uma matéria, ou políticas públicas ou estatística. Você nunca estudou estatística, mas você é bom em matemática, então você foca em estatística e chuta o balde em políticas públicas, deixa para estudar isso depois, ok? Então você tem que fazer essa análise em cada um. Aqui, beleza, Alessandro, tem um eixo aqui que eu não tenho a mínima noção de nada, então escolhe qualquer um. Escolhe qualquer um, beleza? Porque aqui não dá para saber, porque esse gestão de riscos é menor, então vai ter menos questões, inovação vai ter muitas questões. Não tente fazer essa previsão, porque, cara, isso aí não vai dar certo. Agora, para
você que tem os eixos temáticos com o mesmo peso, o que você vai fazer? Uma matéria em cada eixo temático. E aí você vai seguir a mesma linha de raciocínio. Qual matéria? A que você tiver alguma afinidade, ou aquela matéria, né, que você já estudou alguma coisinha, nem que seja menos, porque, pessoal, pós-prova é focar em ponto forte. Então você tem que fechar logo aquelas matérias que já tem algum conhecimento, que é mais fácil. Comece pelas matérias mais fáceis, nunca comece pelas matérias mais difíceis. Você só vai começar pelas matérias mais difíceis se realmente for o eixo temático que você escolheu. E aí é uma importante orientação, inclusive, quando você for escolher o cargo. Quando você for escolher o teu 01, escolha um em que o eixo temático ele tem mais peso naquelas matérias que você já é mais forte. Isso vai te ajudar muito, porque acertar as questões do eixo temático com maior peso vai ser o grande diferencial para você ser aprovado. E outro ponto principal aqui, pessoal, é com relação à questão discursiva, que ela vai vir da parte de conhecimentos específicos. Então, o que é importante você entender sobre a parte de conhecimentos gerais? Na maioria dos blocos, muitos conteúdos que estão na parte de conhecimentos gerais estão também na parte de conhecimentos específicos. Vou dar o exemplo aqui no bloco 7 do conhecimento de políticas públicas. Ele está tanto na parte de conhecimentos gerais quanto na parte de conhecimentos específicos. Então, você estudando para conhecimento específico, você acaba estudando por tabela o conteúdo dentro da parte de conhecimentos gerais. Claro, se você for ler, tem uma diferença ali nos tópicos e tal, mas dá para você se virar. Conhecimentos gerais não é o mais importante. Sem falar que a parte de conhecimentos gerais tem alguns conteúdos ali que você vai conseguir se virar. Você vai conseguir se virar com conhecimento de mundo, tá ok? E muita outra coisa, lá tem finanças públicas. Poxa, mas no meu eixo tem AFO, então eu já consigo me virar. Então é importante você fazer essa análise. E a última coisa que você vai estudar é a parte de conhecimentos gerais. É a que tem menos pontuação, não vai ser cobrado na questão discursiva. Então, é a parte assim, se der tempo, eu vou estudar a parte de conhecimentos gerais. Porque nessa prova você pode chutar, tem questões que você vai conseguir acertar. Então, às vezes, você consegue fazer 5 questões na parte de conhecimentos gerais. Mas se você arrebentar na parte de conhecimentos específicos, é isso que vai fazer você ser aprovado. Não adianta você gabaritar conhecimentos gerais e acertar o mínimo na parte de conhecimentos específicos. Esse é o estudante que não vai ser aprovado. Então agora, vamos fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários para qual bloco você escolheu, ok? E qual cargo, eu quero saber também qual cargo que vocês vão fazer. E deixa as suas perguntas, vou fazer o possível para responder todas, porque eu quero ver você muito bem orientado, com uma estratégia definida para essa prova. Porque depois, se você seguir essa estratégia, você vai voltar aqui no canal, tenho certeza, vai falar assim, professor, deu certo. E agora, faça o seguinte também, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece que vão fazer o CNU e estão completamente perdidas. Avisa o pessoal que vai fazer nível médio que tem um próximo vídeo também sobre a estratégia para nível médio. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu conto com você para chegar aí nos 500 mil inscritos. Vamos juntos e até o próximo vídeo.